Olá, talentos! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Eu sou Nani Azevedo, agência NaniCast. Vamos lá apresentar o nosso entrevistado? Hoje o papo é com alguém que entende e muito de bastidores, câmera, criação e aquele olhar que transforma ideias em obras inesquecíveis. Ele é produtor, fundador da Academia de Filmes, uma das produtoras mais respeitadas do país. Responsável por campanhas, séries e filmes que marcaram gerações. Um visionário que acredita no poder das boas histórias e que já ajudou muita gente a contá-las de um jeito inesquecível. Bem-vindo, Paulo Schmidt! Eba! Gostou? Tem um resuminho, assim, para É, conhecer você melhor. sim, não, tudo contextualizou, né? A É vida da prazer gente, né? tê-lo no Não, podcast. obrigado aí pela recepção, obrigado por estar aqui, falar com o seu público. Isso mesmo, e eu quero saber, quem é o Paulo no audiovisual? Puxa, gente, são histórias, né? A gente tá aí. Eu comecei minha vida, na verdade, em televisão. Não sou nem paulista, mas já estou em São Paulo há 30 anos. E é engraçado, né? O dia que eu vim para São Paulo, eu trabalhava num grupo de comunicação e comecei a viajar para São Paulo por conta disso, né? E acabei ficando por aqui. Aí, quando eu resolvi morar de vez, a primeira coisa que eu encontrei foi um carioca dizendo assim: eu estou em São Paulo provisoriamente há 18 anos. Ave, provisória 18. Provisoriamente 18. Por incrível que pareça, um ano depois que eu Você estava em São também. Paulo, ele voltou para o Rio de Janeiro, mas eu não voltei para minha cidade. Adoro Florianópolis, tenho uma saudade enorme, mas São Paulo é São Paulo. São Paulo é a Mas cidade Floripa também é das lindo, oportunidades. nossa. É trabalho, né? O trabalho, acho que tem né, série de outras coisas que compensa viver em São Paulo, apesar de tudo. Mas, enfim, 35 anos, a academia nasce em 96, claro que antes eu já dirigi uma outra produtora como gestor, a Barriga Verde Produções, no início, depois a Max 35 Filmes, mas como executivo. Aí, em 96, a gente é convidado para ser sócio da Academia de Filmes, que ainda não era esse nome. Esse nome foi dado pelo meu querido sócio Tadeu Django, e um logotipo do Guto Lacaz, que é muito emblemático, muito significativo para a nossa história. E, claro, como vindo de televisão, mergulha na publicidade, e aqui traz um saudosismo incrível, vendo essa lata do negativo, mas né, filmando tudo em 35 milímetros, 16 milímetros, publicidade, né? Outra época. Lembra dessa época? Era incrível, né? Assim, as coisas mudaram muito, né? Mas a publicidade sempre foi relevante, né, no país e continua sendo, né? A gente se orgulha pela qualidade que faz de criação, de produção. Sempre foi muito premiada, muito reconhecida. Mas é claro que, para quem já viveu essa época, sempre tem saudade, né? Saudade onde a gente fazia um filme para 2, 3 cópias, Globo, Bandeirante, Record, SBT. Hoje cada projeto desse vira 40 peças, 50 peças, 80 peças. Mas o mundo mudou. É para isso que a gente está aqui, né? Se adaptando aos tempos modernos. Mas, enfim, os primeiros anos da produtora sempre foram muito focados na publicidade, que, infelizmente, o mercado de cinema e do audiovisual, ou de séries, especialmente, né, televisão, ainda não era um mercado consistente no Brasil, né, o mercado independente. Ele se materializa mesmo em 2001, quando a Agência Nacional de Cinema volta, depois que o Collor acabou com a Embrafilme, né, infelizmente. Mas em 2001 volta a Agência Nacional de Cinema, um grande movimento, o 3º Congresso de Cinema, que foi realizado em Porto Alegre, do qual eu participei naquela época. E, claro, a partir dali a gente começa também a entrar no entretenimento. Então, mescla publicidade com entretenimento, e assim estamos até hoje. Mas muitas publicidades, sei lá, são mais de 7 mil filmes publicitários realizados,
publicidades incríveis, claro, de todos os gêneros, todos os diretores. Muitos diretores talentosos passaram pela academia. Claro, uma produtora com 30 anos de vida não é fácil. Eu lembro né? de vários. Nossa, já fui lá na academia várias vezes, no começo da minha carreira e depois. Muitos filmes. Nossa, eu preciso até pegar, né? Lembrar eu lembro nota fiscal, não sei o que, a gente vai lembrando dos filmes, vai lembrando dos e-mails para poder saber quais eram, né? Não, é difícil. Tem que fazer um exercício de memória ou buscar, logicamente, nos acervos da produtora, nas apresentações, enfim. Mas foram memoráveis, assim, campanhas enormes. Né? Filmes que hoje, às vezes, custam um longa-metragem, né? Verdade. É engraçado. Qual né? foi mais um emblemático para você, o que mais te marcou? Puxa... Então, Assim, foram diversos, né? Não, muitos. Mas tem coisas que na publicidade, às vezes, são incompreensíveis, né? A gente foi para o Lençóis Maranhense filmar com uma modelo. Levei, naquela época, 2 caminhões com 6 toneladas de equipamento que viajaram de São Paulo e Rio de Janeiro para os Lençóis Maranhense. E o filme nada mais era do que uma modelo entrando na lagoa numa passarela que a gente construiu, um cenário, onde veio um fotógrafo francês, um maquiador francês, com 100 quilos de apliques. E depois, quando a gente vê o filme, eu disse que engraçado, né? Com a publicidade, a gente mesmo, às vezes, se ilude, né? No fim, o filme montado, basicamente, ela está em close, porque o que interessa, que era um filme de cosméticos e beleza, o que interessa é o rosto e o cabelo. Então, assim, o filme podia ter feito no estúdio, podia ter feito, sei lá, no Arraial do Cabo, podia ter feito em Arraial do Cabo. Mas, enfim, as coisas que os criativos pensavam Viajam. na época... Você acha que eles têm uma ideia? Não, eu acho que... Eu nem acho que seja uma viagem criativa. Eu acho que é uma intenção. Mas é aquilo, né? A intenção é sempre muito, muito bacana, né, no papel. Mas na hora que realiza, às vezes não funciona. Aí depois da aprovação. Aí foi o cliente, ele optou... Ou foi você que optou? Ah, não, é close, não, é montagem cosmético. mesmo. É cosmético, é beleza, é bonito, né? Mas também, publicidade é o poder de síntese, né? Você tem que reduzir essa história em 30 segundos, 60 segundos. Então, você tem que fazer escolhas, né? O que filma, o que, de fato... E é engraçado, né? Sempre que eu costumava dar palestras e sempre... Meu desafio sempre era fazer com que as pessoas compreendessem o mesmo filme a partir de um roteiro. E, às vezes, um roteiro que eram 2 parágrafos, né? Ou 1 parágrafo. Né? Então, era muito difícil, mas eu brincava com as músicas. Como a gente também fez videoclipe já ganhei muito BMB na vida, já tenho mais de 100 videoclipes realizados no repertório. E o videoclipe é muito engraçado, porque, logicamente, a partir da letra da música tem que criar, né? E aí eu fazia um exercício de palestra mesmo, né? Toco uma música e agora cada um cria a sua imagem para representar isso. E cada cabeça é uma sentença, cada um pensa diferente. Então, na publicidade também é igual, né? E é sempre engraçado, né? Porque você filma, a hora que apresenta o filme, é sempre uma surpresa. Às vezes muito positiva e às vezes até negativa. A gente enxerga um filme, o diretor enxerga outro, o cliente enxerga outro, o criativo enxerga outro. Como você consegue, né, uniformizar esse pensamento para que todo mundo consiga enxergar o filme? Claro que hoje as ferramentas estão aí melhor, agora a IA já entrando também no processo de trabalho. Já perguntar também como é que você está utilizando. Estamos, certamente, assim, antes de tudo, né, eu sempre digo que a nossa história primeiro, que a gente tem muita tradição, segundo, que tem muita experiência, e terceiro, que a gente não pode prescindir das inovações e não pode prescindir da juventude. Então, o mais velho da produtora sou eu mesmo, mas a produtora é recheada de jovens. Mas também eu, logicamente, valorizo a minha experiência, porque é difícil entrar numa sala de reunião sem ter alguém com cabelo grisalhos, né? Eu também acho. A juventude, ela
precisa sempre amadurecer, mas, ao mesmo tempo, é uma delícia trabalhar com os jovens. E a tecnologia vem nisso. A gente acabou de lançar um núcleo de inovação, Orbis, que tem esse propósito, trabalhar com as tecnologias atuais e, logicamente, a grande sabedoria, minha sócia, Airo Tides, que é uma menina com menos de 30 anos, mas absolutamente conectada no mundo. Mas o brilhante dela é que ela domina as tecnologias com uma facilidade incrível. E aí consegue misturar IA com VR, com AR, com Virtual Product. E, logicamente, essa mistura é que dá um sabor diferente. E a publicidade sempre foi muito inovadora, né? As tecnologias chegam, a publicidade quer experimentar, porque Concordo. as marcas precisam Exato. estar na frente. E ela também tem dinheiro, em tese, né? Apesar de hoje o dinheiro ser menor, mas ela sempre trabalhou com recursos. Então, ela sempre pôde experimentar novos talentos, novas tecnologias. Então, é fundamental. A IA, especialmente, está chegando muito forte, muito rapidamente. Eu acho que daria alguns podcasts só para falar disso, de quanto a IA vai impactar no setor. Vai impactar a vida de todos nós, mas no setor audiovisual também, igualmente, né? Saber dirigir, né? Saber comandar vai dar um bom resultado. A gente está numa discussão profunda, assim, né? Eu até escrevi recentemente um artigo falando um pouco disso, porque se todos nós soubermos usar a IA como uma ferramenta de trabalho, e eu tenho um amigo que fala que a IA é o meu mais novo empregado. Ele é o mais novo assistente. Se a gente usar com sabedoria, evidentemente que o nosso trabalho vai facilitar, a gente vai ter mais produtividade e talvez mais qualidade. Mas, claro que se a gente pensar na IA como uma substituição do nosso trabalho, aí me parece que é um equívoco. É claro que a máquina ela vai sendo aprimorada, os dados, né? E talvez em algum dia consiga realmente substituir algum pensamento humano. É bem possível que isso aconteça. Mas eu acho que não é esse o propósito. Eu acho que ela tem que vir para nos ajudar e melhorar a nossa produtividade e melhorar a nossa criatividade. Para termos, uma coisa que eu acho, para nós termos mais qualidade de vida. Também. Entendeu? Também. Porque tem coisas que a gente perde muito tempo. Sim. E se você tem essa ferramenta que vai poder te ajudar, sim, ao invés de você estar lá o tempo vendo, você está fazendo outra coisa, cuidando da sua saúde, ficando com a sua família, num tempo que você estaria ali e não precisa. Exatamente. Hoje a gente eu gostaria de ver somente por esse lado. Porque ter a substituição de humano, eu já acho complicado. Porque nós, humanos, precisamos de humanos. Não dá para se identificar com uma máquina, enfim. E nós percebemos quando é feito por uma máquina e quando é feito por um humano. E o nosso trabalho é muito de equipe, né? Exato. A gente precisa... É engraçado, durante a pandemia acabou nos afastando um pouco. Até casos gozados, né? Assim, eu tive filmes na pandemia, apesar de ser home office, remoto, e aí criou um certo costume, né? E aí eu tive uma diretora de arte que não queria ir para o estúdio, ela queria ficar em casa dirigindo de casa. Eu disse, bom, é impossível. Se o fotógrafo vai estar lá, a equipe técnica vai estar lá, é impossível que você fique em casa fazendo o seu trabalho à distância, né? E hoje tem muito disso, né? Ontem, por exemplo, eu estava numa reunião, tinha 10 pessoas. Aí uma pessoa não pôde vir, eu posso entrar online? Eu disse, pode. Mas como também não era imprescindível na reunião, mas eu prefiro que não. Porque nós vamos daí, né, mudar toda uma lógica de 10 pessoas que estão em torno de uma mesa para botar uma tela. Às vezes híbridas funcionam. Mas, enfim, só para falar que a gente está vivendo um outro momento e a tecnologia tem que vir para realmente facilitar a nossa vida e talvez fazer isso mesmo. Ter um pouco mais de qualidade de vida, podemos, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente trabalha muito, né? É uma ilusão e sem horários também, assim. Isso é... Entendeu? O audiovisual, ele é outro tempo, digamos. Sábado, domingo, tem aquela história de filmagem. E aí você tem que dar uma troca. Então, tem que ter qualidade de vida. Sim.
Sim, a publicidade especialmente, né? O entretenimento, de alguma maneira, a gente consegue organizar melhor os planos de filmagem. Ainda assim, é inevitável. Mas, logicamente, que aí eu acho que funciona por uma questão de estética ou de necessidade do storytelling mesmo, né? Se é à noite, se é noturno, se é final de semana, em função da logística, do trabalho, do talento, das locações. Mas a publicidade tem outro ritmo, né? Ela, de fato, a gente acaba andando num cronograma, às vezes, quase que impossível para uma necessidade dos clientes. Rápida, tem que ter tudo muito rápido. Não tem tempo. E isso, hoje, assim, só para ter uma ideia, né, é engraçado isso, né? Como o entretenimento hoje está ocupado pelas produtoras que eram muito focadas em publicidade e pelos talentos. Primeiro, acho que por uma questão de negócio. E segundo, porque a gente também é muito experimentado. Né? Tem diretores aí que talvez tenham rodado durante sua vida mais de 10 longa-metragens em diárias de publicidade. Né? Então, eles chegam na publicidade, claro que é outro produto, é outra coisa, mas eles chegam com muita experiência. Experiência de set, o que eles precisam realmente é dominar o roteiro, né, e, logicamente, contar a história que aquele roteiro estabelece. Mas eles chegam com muita experiência, então eles se adaptam com muita facilidade. A questão técnica para eles não é nada de outro mundo, e as questões de produção é muito menos. Né? Porque é muito rápido, porque a publicidade é uma exigência mais... É uma indústria mais rápida de entrega. E aí há uma formação realmente, né? Tem diretor hoje, tem o Felipe Sassi que trabalha com a gente, que tem 20 e poucos anos. Esse menino já trabalha, sei lá, quase 15 anos rodando, fazendo videoclipe e tal. Se for considerar, ele deve ter muito mais diárias, muito mais horas de set, de que talvez alguns nomes importantes do cinema nacional. Mas é isso. Primeiro que tem a ver com essa geração. A indústria, né, vai funcionando e vai criando, né, a vivência, é a melhor coisa. E se está trabalhando, porque a teoria precisa, óbvio, mas a prática na nossa área... É isso mesmo. É mais rápido. E como é que está a parte de conteúdo, no caso, exatamente dos longas, séries, filmes? Assim, como é que está sendo? Eu nem quero falar de pandemia, porque isso já ficou para trás, né? Mas pós-pandemia, evidentemente que agora... especialmente a partir do ano passado, que eu acho que aí já deu um tempo para a gente voltar e se recuperar, não totalmente ainda, nós também reorganizamos as nossas marcas de novo, já desde 2005, quando a gente investiu no nosso imóvel, que é o polo de produção na Vila Leopoldina. A gente já estava nessa ideia de constituir o nosso grupo, que era o Grupo Inc. E acabou no final, especialmente com a pandemia, que a gente focou, né? Aí foi módulo sobrevivência mesmo. Mas passado isso, a gente está de novo reorganizando. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a Academia de Filme, que é a nossa marca principal e tradicional, ela está focada em entretenimento. Então, estamos fazendo série, longas, documentários, reality. Esse é o trampo dela. Na publicidade, você sabe disso, que também a publicidade vive de novidades, vive de modismo. Verdade. E a gente tem que também se adaptar a isso. Então, recentemente, a gente lançou uma marca fresh, que é Veludo Filmes, exatamente com esse olhar. Uma marca mais nova, onde a gente tem inúmeros talentos jovens, mas sempre tem um sênior, né, que também é preciso exatamente isso que a gente falou, um pouco dos cabelos brancos e tal. Então, é isso. Então, hoje a gente tem a academia focada em publicidade, tem a Veludo em publicidade, desculpa, entretenimento e publicidade. Também, em 2005, a gente tinha constituído a nossa Academia de Cultura, que era o nosso braço, na época, para fazer projetos culturais. E naquela época também não era para fazer negócio, era para fazer projetos culturais que talvez nos dessem um outro tipo de realização. Então, a gente fazia curta-metragem, fazia vídeos de instalações, aí fizemos Museu da Manhã, fizemos salas no Museu de Futebol, no Museu da Língua Portuguesa.
audiovisual dentro desses espaços públicos, né? Mas, passado o tempo, acabamos também de revitalizar a marca e transformar a academia num instituto cultural. E agora acabamos de fazer a nossa exposição imersiva mais recente na Caixa Econômica. E isso daqui para frente também passa a ser para a gente um braço importante, não, também como negócio, mas exatamente para misturar todas as possibilidades de artes e linguagem, que a gente precisa disso, né? Se a gente só fizer publicidade, não se alimentar de mais nada, na verdade a gente vai emburrecendo e não vai conseguir entregar um produto diferente. Como a gente hoje trabalha com entretenimento, com tecnologia, com inovação e com publicidade, é fundamental que todas as artes se conectam e que a gente esteja antenado para isso. Então, o braço da Academia de Cultura ele vem com esse propósito, para a gente misturar isso, fazer experiências imersivas, que é uma coisa que nos interessa muito, fazer projetos que também a gente está desenvolvendo, que é projeto de literatura versus cinema, como você escreve livros pensando já no cinema, né? A gente sempre já pensar num híbrido disso. Enfim, aí tem outro braço nosso, que é a Colmeia, que mais antigamente, eu não sei se você lembra, onde o vídeo começou a ser importante no YouTube, nas plataformas digitais. A gente lançou a Colmeia, que foi muito relevante naquela época, para fazer projetos digitais. Mas, em algum momento, a gente acabou fechando esse braço, porque ainda não era um modelo de negócio. Um pouco o que está acontecendo hoje da IA, né? Quando sempre fala com IA, tem muitos que acham que a IA veio para diminuir custo, para baratear, para diminuir processo, para ser mais ágil e também para diminuir custo. Naquela época, a Colmeia enfrentou muito disso. Então, a gente fazia campanha, sei lá, de 1 milhão, 2 milhões de reais, uma campanha para televisão. Agora temos que fazer conteúdo para o digital. Aí o cara tinha mais 50 mil, 20 mil reais. Que é o que tem acontecido com um monte de comercial. E aí entram outras produtoras que não são as tradicionais. E que acabam pegando uns clientes. Que a gente fala o quê? Varejão, uma coisa mais rápida e barata. Às vezes até não, né? Eu tenho visto coisas em IA feitas até com marcas relevantes. É claro que ela vai ajudar, assim, de novo, a gente voltando nela, né? Ela vai ajudar em muitos processos, né? Então, por exemplo, filmes de carro, que até eu acho que a IA resolve bem, mas o que está preocupando é que a gente está vendo muito filmes com reprodução humana, né? Substituindo elenco, né? Isso daí já... Isso de fato, um problema. Não é só um problema que eu acho, não acho que seja uma solução, mas também é um problema legal. Eu sempre disse, a nossa profissão é uma profissão regulamentada. Nós temos uma lei que diz que a obra audiovisual tem que ser realizada por pessoas. Exatamente. Então, a IA não pode nos substituir, nem que seja possível. É claro que se você estiver pensando numa linguagem, você precisa fazer um avatar seu para uma necessidade. É que nem você pensar no filme Avatar lá atrás, né? Que foi feito em 3D e tudo. Hoje poderia ser feito em A. Mas daí é uma proposta de linguagem, de realização. Ainda assim, aquele filme foi feito, algumas coisas em 3D, mas foi feito um mapeamento humano, a partir de personagens reais, né? Mas hoje está acontecendo isso, exatamente por falta primeiro de regulamentação e às vezes por falta disso mesmo. Produtoras que não têm um pouco essa visão, porque às vezes ela pode estar destruindo o próprio negócio, né? E, enfim. Barateando, quer ganhar de imediato. E vamos convencer o cliente, vamos aceitar e vamos fazer. Exato. Isso tem acontecido muito. A APRA acabou de lançar, um código, um guia nesse sentido mesmo, de como a gente encara a IA e como a gente aceita ela na publicidade e de que forma. Exatamente para tentar dar um balizador de mercado, porque os 2 projetos de lei que ainda estão circulando no Congresso, que aí vai dar alguma legitimidade, mas eles não vão conseguir alcançar
a nossa atividade a esse nível, a esse ponto. Mas, enfim, o que a gente Nós fez na temos que Colmeia... deixar alinhado, não dá para... Não, eu acho que é importante, é fundamental. Primeiro, assim, eu sempre tenho, em relação a essa tecnologia de forma geral, eu sempre tenho dito que, assim, jamais a gente pode rejeitá-la, porque senão ela vem e passa por cima mesmo, né? Não, pode nos unir, claro, pode nos ajudar, mas não nos substituir e virar um concorrente, digamos, uma coisa então, o que aconteceu, vai atrapalhar, entendeu? O que aconteceu nos anos 2000 com a Colmeia foi um pouco disso, quer dizer, e foi inevitável. Hoje, as mídias digitais elas já superam as mídias de televisão. Hoje, né, de mídia, o digital já representa mais de 50%. Eu lembro dos orçamentos, que antigamente não era forte as mídias digitais. E quando a gente passava orçamentos do elenco, aí falava assim, mídia eletrônica geral, era uma quantia. Mídias digitais era outra, bem menor. Entendeu? Então, os orçamentos... Eu lembrava disso. Sim. E, de repente, a eletrônica virou de um jeito, claro, continua, mas a digital muito maior. Então, por quê? Porque ela é mundial. Primeiro que é difícil você controlar o sinal e segundo que ela é muito diversa, né? Exatamente. Então, muito mudou diversa. A quantidade, o valor de quanto era cobrado para agora. Não, acho que essa estrutura vai mudando e vai se adaptando. Se bem que no Brasil a televisão ainda tem muita representação, né? Mas aquelas marcas mais tradicionais, né? que gostam de estar na TV aberta. E tem marcas que, até as que gostam, também elas vão para digitais, óbvio. Porque ela quer também alcançar um outro tipo de público. Sim. E tem os tradicionais, que é outro tipo de público. Tudo ficou mais complexo, né? Eu fico pensando no cara de mídia quando pensa numa campanha dessa, né? Porque tem campanhas que nascem para ser digital, porque o cliente é outro perfil de cliente, não é um cliente para uma audiência da televisão, que é uma audiência massificada, né? Mas é muito difícil. Esse dia nós estávamos entregando uma campanha com 80 peças. Eu disse, nossa senhora, como é que o cara consegue pensar um filme para veicular na Globo, atingir milhões de brasileiros, e aí pensar nessa mesma peça, sei lá, para uma mídia mais qualificada, como o próprio Instagram e tudo, né? Que é muito diferente. É mídia, né? para o Instagram, é mídia... para o TikTok, é mídia... Hora of home, né? Aeroporto, ponto de ônibus, ônibus e vai por aí afora. Mídia digital em geral, digamos. Aí você vai dividindo para cada uma. Exato. Sendo que antigamente era uma outra mídia. Mudou muito, muito. E aí você tem que cobrar o valor de tudo isso e o cliente... Mas, ao mesmo tempo, viu, Nana, a gente vai se perdendo. Então, por exemplo, antigamente também, assim, os direitos autorais, eles continuam existindo, né? Mas era engraçado, né? A gente, dentro do nosso modelo de negócio, por exemplo, cópias era uma coisa que era muito relevante para a gente. Hoje, é muito difícil a gente cobrar por cópia, por link, é uma coisa muito difícil, até porque as possibilidades são muito variadas, sabe? E a mesma coisa com o elenco. Quer dizer, hoje... E depois também tem uma certa desorganização, de novo, falando em publicidade, né? As agências, às vezes, pedem orça 12 meses todas as mídias. Eles não têm nem certeza qual é a mídia, às vezes. Aí eu sempre pergunto, se é uma mídia digital é um valor, eletrônica, em geral, é outra. Vocês têm que entender quais vocês vão utilizar. Não, faz tudo. Faz tudo. Mas aí vai vir um valor, e você não vai querer pagar. Exato. Eu sempre digo isso para os clientes, quer dizer, primeiro que dificilmente você vai usar uma campanha 12 meses. Isso, também. Em televisão, então, é impossível. Exato. Segundo que a hora que você pede todas, por certo comodismo, e você está gastando mais dinheiro. Né? Então, ela preferir você focar na mídia que te interessa, no prazo que te interessa, e tem cláusula de renovação. Então, seria muito mais razoável. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que, diferente de outros países que os caras ficam trabalhando 6 meses numa campanha para lançar o produto, aqui os caras decidem e vão lançar o produto daqui a 15 dias. Aí vira essa correria enorme, né? E, lógico, aí os caras fazem isso mesmo. Bota aí X meses, todas as mídias, e enfim. É o que temos, do jeito. Mas, ao mesmo tempo, como a gente também é muito versátil, por isso que a gente ganha muito prêmio em publicidade, também é isso que nos diferencia, né, em relação aos outros mercados, né?
que isso é muito importante. No caso, a Academia de Filmes também recebe projetos de outras pessoas para poder lançar ideias, enfim. No caso do longa, sim. no caso de a gente tem várias formas de entrada de conteúdo, né? De novo, até antes da pandemia, a gente mantinha uma área de pitching de uma forma organizada, como a maioria das plataformas fazem, né? Então, a gente recebia projetos, escrevia, selecionava, uma comissão interna, e depois a gente realizava pitch. Era um processo muito, muito interessante, assim. É claro que na pandemia a gente acabou também mudando a forma de... Mas a gente recebe projeto de tudo quanto é lado. E é engraçado isso, porque a gente é acionado pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo e-mail. Então, vem projeto. E aí, alguns presenciais. Mas a relação que a gente tem com o mercado, com os criadores, também não é diferente do que a gente tem com os canais de plataforma. Mesma coisa. A plataforma lá tem o seu streaming, tem lá a sua plataforma, escreve o projeto, deixa lá, enfim. É isso, né? São muitas variedades. Mas é claro que a gente garimpa muito projeto de criador. A gente tem nossa estrutura interna de criação, mas muito pequena, até porque o mercado também mudou. As produtoras hoje estão com estruturas menores e a gente pluga muito o profissional de acordo com cada projeto, né? Sem Como qualquer dúvida, produção, né? Hoje... Até o local físico é só quando a gente está filmando. Aí você terceiriza, vai fazendo alguma coisa, porque não é como antigamente, que precisava ter aquela estrutura, receber o cliente lá e fazer toda aquela... Não é tão necessário. Hoje a gente marca... na produtora. Vão pouco, então marca alguma coisa. Nos encontramos no set, ou uma reunião. Não posto online, estou viajando. E marca, né? Aí cada um no seu lugar, chega numa conclusão. É mais prático também. Mas o entretenimento é isso. E depois tem muito evento do mercado, né? Normalmente a academia é player nesses eventos para participar de rodadas de negócio, para ouvir projeto. É um verdadeiro garimpo. Assim, tem muitas ideias boas, mas tem muitas ideias boas que não avançam. Não avançam por milhões de razões. Às vezes é porque não está bem desenvolvida, ou não está desenvolvida o suficiente, ou porque não é o que os canais procuram, não é o que o stream procura. E assim vai mudando, né? Uma hora a gente procura o thriller, outra hora estou procurando terror, outra hora estou procurando romance. True crime. Assim vai true crime. Assim, o vendável, né? Digamos. A plataforma não, tem que é o que está vendendo, né? Tem projeto que a gente desenvolve, bota lá na prateleira, daqui a pouco muda o brief, recupera o projeto. Enfim, eu acho que é uma dinâmica do mercado. Claro, assim, de novo a gente está falando de Brasil, né? Diferente de outros mercados, onde, até porque a gente aqui investe pouco em desenvolvimento, até porque não tem recurso. E as produtoras, por mais que já tenham algumas muito estabelecidas, como a Jante, também não tem orçamento infinito. Mas, que nem os americanos, né? Cada 10 projetos, um performance e paga a conta de todos os outros. É verdade. Eles investem muito no desenvolvimento, coisa que a gente não consegue. Então, mas os players também se acostumaram com isso, né? E aí também a gente encontra todas as formas diferentes. Alguns dizem assim, manda um one page, outros não, eu quero ler o roteiro inteiro, e assim vai. É muito... Cada um trabalha de uma maneira. Aí muito, você tem que se adaptar. Totalmente. Mas esse é o processo de trabalho normal. Quer dizer, o mercado este ano ainda não está maravilha. A gente está trabalhando muito em entretenimento para a regulação do vídeo sob demanda no Brasil. O Brasil está atrasado há mais de 15 anos. Muitos países já regularam. A regulação significa, né, ter investimento no país, ter, isso está faltando, ter faz cota muito tempo. de conteúdo, Exatamente. assim como aconteceu na TV a cabo. Eu tenho participado diretamente junto com alguns outros companheiros aí nessa articulação política. A gente acredita que estamos mais perto do que longe neste momento. Estamos na luta, né? Apesar de estar 15 anos atrasado essa regulação, isso está fazendo falta. Isso está representando mais de 1 bilhão por ano que poderiam estar no mercado, um recurso, né, injetado no conteúdo, contratação de equipe, gerando emprego.
Então, é fundamental que a gente consiga aprovar esse ano. Porque o consumo é intenso, né? Intenso. Não, o Brasil sempre... É engraçado, né? A gente, como brasileiro, é engraçado. Nós somos uns dos melhores nas redes sociais, somos melhores nas redes, nas plataformas de música, e no streaming não é diferente. A gente é o segundo ou terceiro lugar, para algumas delas segundo, para outros terceiros, de consumo e de faturamento. Exatamente. E agora, por exemplo, o efeito mais recente são os conteúdos coreanos. O Brasil hoje é o 5º consumidor de conteúdo coreano do mundo. Claro que a Coreia é um case totalmente à parte, porque o governo resolveu investir muito realmente na atividade e provou de que, de fato, os coreanos estão realmente difundindo aí o seu conteúdo, a sua cultura mundo afora, né? Mas nós somos consumidores. Então, o que a gente tem dito é, poxa, a gente não pode a audiência brasileira só financiar o conteúdo internacional. É importante que ela financie o conteúdo nacional. E o nosso está cada vez melhor. Melhor. Está incrível. Mas falta regulação, viu, Nani? Exatamente, porque, a regulação que nos prejudica. Porque tem muita plataforma que também se posiciona que só vai investir, produzir conteúdo no Brasil quando for obrigatório. Né? Verdade. Eles querem muito o nosso mercado, que é um mercado consumidor enorme. Hoje as plataformas já faturam mais de, segundo os dados da Ancine, 75 bilhões por ano no Brasil. Faturo muito aqui. Então é importante que um pedacinho disso fique para a produção de conteúdo nacional, que possa gerar oportunidade para todos nós, para os artistas, para os técnicos, para as produtoras. E a gente se fortaleça como uma Coreia, como a Espanha também. A Espanha, depois de Casa de Papel, também se tornou um polo importante no mundo, polo exportador de conteúdo. Então, é isso que a gente precisa. E é um absurdo nós não termos. Eu fico... É inacreditável. Mas é a dinâmica da política, né? Porque é um assunto prioritário. Se eu fosse presidente desses países, fazia como os americanos fizeram na época com a MPA, que é a Motion Picture, né? Colocaram dentro da Casa Branca. Se eu fosse presidente desse país, colocaria o audiovisual dentro do Palácio Planalto, que é uma atividade que gera uma riqueza enorme, um emprego de qualidade. A maioria dos jovens não quer ir para a indústria ficar apertando parafuso, não é? Exatamente. Quer trabalhar nessa atividade criativa. Artista, criativo. Uma indústria que não polui. Gera realmente emprego de qualidade, remuneração melhores. Então, a gente podia deixar um pouco de ser commodity, nada contra o agro, muito pelo contrário, é importante. Somos o celeiro do mundo também, mas se a gente investe em economia criativa, eu acho que a gente tem um potencial enorme, até porque... É uma indústria que pulsa e tem muita coisa para gerar. Precisa só ser priorizada. Exatamente. Precisa ser priorizada por gestores, precisa ser priorizada pelo parlamento brasileiro. Eu não sei como eles não enxergam, como é lucrativa. Mas aqui, sabe o que acontece? Agora que a gente tem ido muito realmente no Congresso, é que é engraçado, né? E a gente defende isso porque, para a gente como empresário, a economia criativa, o audiovisual para a gente olha sobre o aspecto econômico, porque a gente está gerando emprego, gerando... Muito, Mas ela tem uma pecha ainda de que cultura não é trabalho, né? Tanto é que, né, o que se manifesta, por exemplo, a Lei Rouanet, que estimula todo o teatro, estimula toda a dança, não o audiovisual, que a Lei Rouanet pouco é utilizada para isso, tem várias restrições, mas ela estimula todas as outras atividades culturais, é importante. Mas a primeira coisa que os caras falam é tá mamando nas tetas do governo. Os artistas. Mas então, falta tem de uma informação, pecha, né? Quando a gente discute o que é cultura e o que é economia criativa, que são coisas, são visões diferentes. Nós estamos falando da mesma coisa. Não, um musical em São Paulo gera muito emprego e muita renda. Um longa-metragem, né? Contrata milhões de pessoas trabalhando meses e meses. É muito significativo. Muito. Então, tem um pouco essa visão ainda, sabe? Acho que é absolutamente distorcida, realmente. Mas é a falta de informação. Eles não procuram.
que significa. Chega a ser uma ignorância. Mas, enfim, Vamos chegar. A gente está sentindo que, logicamente, especialmente no streaming agora, a gente está conseguindo catequizar um pouco nossos parlamentares e que olhem com essas atividades de outra maneira, né? Eu acho que tem oportunidade. Hoje, por exemplo, a Inglaterra hoje já representa, a economia criativa representa 10% do PIB. O Brasil representa 3 e pouco. É muito pouco. Tem um espaço para crescer absurdo. Não, e aqui é incrível, é mais barato, locações. Nós temos os talentos. Não, tem variedade, tem variedade de etnias. Os lugares, a variedade de etnia, os lugares que são incríveis. Temos inverno, temos verão, temos praia, temos planeta. Tudo, exatamente. Então, o país é muito peculiar, né? Muito, é incrível. Filmagem aqui é incrível. E, claro, a gente não pode, né, nós como produtores, eu lembro que nos primeiros anos a gente ia para Cannes e só ouvia reclamações, né, que a nossa qualidade era ruim, que a nossa imagem, o nosso som... Mas agora não. Mas ninguém perde nada. Está aí as séries brasileiras. O Brasil não tinha know-how em produzir séries. Isso é um fenômeno dos últimos 10 anos. É incrível. Eu tenho dito assim, apesar de o streaming estar precisando ser regulado, é preciso que eles deixem uma contribuição, um legado no país. Né? Não é possível que leve 75 bilhões para fora e não deixe nada aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho reconhecido que eles vieram e geraram muitas oportunidades. Capacitaram o mercado a produzir conteúdo. Né? O Brasil não tinha know-how. Nem a televisão brasileira tinha know-how em produzir séries. Tinha know-how em produzir novela. Novelas séries, a gente é imbatível. Mas séries não. Hoje a gente já está entregando com muita qualidade. A gente só não tem, talvez, o mesmo investimento. Né? Nossos orçamentos ainda são muito modestos perante a muitos países e talvez não tenha a mesma condição tecnológica, né? Talvez. Né? Os melhores equipamentos estão aqui também. Mas a gente não tem quantidade. A gente não tem 500 gruas, 500 câmeras, né? Alexas. Né? Mas isso é indústria, né? Para isso precisa ter volume, precisa ter investimento. Então, a gente acredita muito que essa regulação vindo vai nos tornar aí um polo importante e acho que daí a gente vai disputar mercado com a Coreia, com a Espanha e quem sabe a gente seja o líder, um polo de produção líder aqui da América Latina, porque acho que o Brasil tem condições para isso. Claro que tem. O mercado é muito importante e acho que a gente já está capacitado o suficiente para isso. Só precisa realmente a mão do governo e o abraço do parlamento, né? Que olhe, é isso que você falou, que olhe para a gente com esse olhar, e com esse potencial. Exatamente. E vamos. Então é isso. E nesse sentido é que a gente está se organizando. Hoje eu reativei o Grupo Inc., então, repetindo, academia fazendo entretenimento, a Veludo fazendo publicidade, Orbis é o nosso núcleo de inovação, a Colmeia está trabalhando, fazendo capacitação profissional na economia criativa, o Instituto Academia de Cultura fazendo outros projetos que têm essa conexão também com todas as artes. Então, a gente diversificou. E, claro, fora a nossa pós-produção, que é a Stone Milk. Então, nós temos hoje realmente um complexo. Sempre foi assim, né? De alguma maneira, assim como nós, a O2 e outras produtoras, né, que sempre tiveram uma estrutura um pouco mais forte, mais pesada. A gente não é uma produtora de uma pessoa só, é uma produtora que emprega realmente. Né? Em algum momento, antes da pandemia, a gente tinha 170 pessoas fixas na produtora. Hoje, logicamente, a gente tem menos de 50. Reduzimos por necessidade, mas também agora a gente vive outro tipo de modelo. Então, também está tudo certo. Exatamente. Né? Mas gerando mais trabalho, com certeza. Exatamente. Então, muito obrigada. Já chegamos ao fim. Nossa conversa foi ótima, um aprendizado e alertas, né? Para que as pessoas entendam como é que funciona o audiovisual, o que nós estamos passando, o que está acontecendo. E vamos nos unir, que aqui é uma potência, uma indústria que traz... É isso aí, Nani. Obrigado por estar aqui, obrigado pela sua audiência. Olha, o audiovisual, em alguns anos, ele estava disputando nas faculdades junto com medicina.
olha o que a gente falou há pouco, né? Qual jovem hoje, de fato, não quer trabalhar nessa atividade, né? A economia criativa sobre todos os aspectos, mas especialmente dentro dessa economia é o audiovisual que se torna mais relevante. Mas acredite, com essa regulação, eu acho que a gente pode ter o espaço que precisamos e vamos gerar muito mais emprego. O audiovisual hoje já gera 657 mil empregos, diretos e indiretos juntos. E eu acho que ele tem potencial para muito mais. Então, eu espero que realmente nesse ano a gente consiga regular e que a partir do ano que vem a gente consiga ter estabilidade. Porque, mais do que tudo, não é só a falta de recursos, é a falta de segurança, né? De investimento permanente, que a gente vive isso, né? A publicidade a gente vive de oscilações que são as mais variadas possível. Uma hora são econômicas, outras horas não. E o entretenimento também vive de investimento. Mas a hora que a lei é consistente, que estabelece investimentos, que estabelece cota de conteúdo sobre o catálogo, elas têm que cumprir uma determinada quantidade. Aí, portanto, eu acho que não vai faltar emprego na área, não vai faltar estímulo para os jovens aqui que estão nos assistindo a investir nessa área. Com certeza. Venham que tem espaço. Muito obrigada Tá pelo seu tempo, por estar aqui conosco, nos presenteando com todas essas informações. Eu vou colocar aqui o Instagram da Academia de Filmes, o seu também, se você quiser, e fazer com que as pessoas conheçam o trabalho. E você se inscreve aqui também no nosso canal, no YouTube, segue também lá no Instagram e conheçam os talentos do audiovisual. Até o próximo vídeo.